Fala galera, tudo bem? Sou professor de História, professor Roberto Falcioni, e hoje vocês aqui com o terceiro ano vão estudar comigo sobre os temas, novamente, da resolução de exercício do Brasil colonial e pré-colonial. Pré-colonial, principalmente, nós vimos na aula passada, que era a ausência de povoamento, e o colonial, quando começam as capitanias hereditárias. Donatários dessas capitanias. Quais receberam as porções, essas 15 faixas de terra, então são 15 capitães donatários. Por que as dificuldades que esses donatários encontraram? Vamos lá. Primeiro ponto, a maioria nem veio para o Brasil. A maioria, pense um nobre, um marquês, um conde, um duque, né, da corte de Lisboa, acostumado com grandes festas, luxo, pomposidade, chegar em 1530 no Brasil, a abrir terra, construir casa de madeira, ir no banheiro atrás da mata. Vocês têm ideia a dificuldade de um nobre vir morar aqui? A maioria nem veio. Esse é um dos motivos das dificuldades e das complicações por que as capitanias não funcionaram. Eles quarteirizaram, já são uma terceirização. O rei terceirizou para esses capitães, esses nobres, virem aqui para administrar, para povoar. Eles passavam, na verdade, para outras pessoas, uns funcionários seus, virem no lugar de vocês. Aí, resultado, não vai dar certo mesmo. Resultado, principal responsabilidade, eles tinham que ocupar o território, eles tinham que iniciar a colonização. Além da responsabilidade de colonizar, donatários deveriam gerar lucro para a coroa, 10% do lucro da produção destinado para eles, 20% dos metais preciosos, quando encontrassem. Ainda não encontraram metal precioso no Brasil. Como principal dificuldade, destaca-se o alto custo da colonização, o que fazia com que alguns donatários nem tivessem interesse em um território, outros não conseguissem arcar com os custos do povoamento, produção e defesa das invasões francesas e até mesmo indígenas. Lembrando novamente, o interesse deles também para virem para cá. Gastar todo esse dinheiro e ainda por cima uma mudança de vida. Para que fazer essa aventura? 2. União Ibérica. Falamos sobre a morte de Dom Sebastião, que era então o rei de Portugal, com apenas 15 anos. Assume então o governo, uma espécie de união entre a coroa portuguesa e a espanhola, sob o governo do rei Filipe II, que vai governar então o início, pelo menos, da União Ibérica entre 1580 e 1640. Quais resultados? É isso que eles querem saber. Qual que é a alternativa correta sobre esse tema? Letra C. Período em que Portugal e Espanha foram regidos pelo mesmo monarca, no caso Filipe II, e as colônias ficaram sob o domínio espanhol. Meninos, deem uma printada para vocês estudarem aqui essa leitura, ok? Então vai focar nesse poder do espanhol, do rei monarca, o rei espanhol Filipe II. E nessa aula vamos estudar a sociedade açucareira, economia e atividade açucareira aqui no Brasil, e a sociedade mineradora. Aí sim! Em 1693, as primeiras jazidas de ouro que vão ser encontradas na região de Minas Gerais, chamadas inclusive de faíscas. Pensa, é o Eldorado, meus amigos. Você está ali, passando ali no leito de um rio, aquelas coisas brilhando de longe, falando, mas o que é aquilo? Você chega lá perto, olha, pepita de 20, 30 gramas de ouro, brilhando, não precisava nem passar a bateia, não precisava nem escavar. Do lado do rio, você pegava a mão assim e olhava aquilo, enorme na sua mão. Faíscas, porque brilhava com a iluminação do sol de longe. Você via e falou, ó, ali tem alguma coisa, dá para ver daqui. Pensem. Vamos lá? Atividade 1. Por ser um produto considerado de luxo no mercado europeu, produção em larga escala de açúcar foi bastante atrativa para os portugueses. A respeito dessa produção, V para verdadeiro, F para fake, meninos. A. Portugueses nunca haviam produzido açúcar, mas encontraram no território brasileiro as condições necessárias para esse cultivo. Mentira, é fake! Os portugueses já tinham algumas experiências, inclusive em território africano, sobre como fazer o plantio do açúcar. B. Açúcar, além de caro, era um produto muito desejado nos mercados europeus, de forma de que sua venda seria bastante lucrativa. Corretíssima. Está sendo muito bem lucrativa a venda do açúcar. C. Outros cultivos também de interesse no mercado europeu não deram certo no solo e clima encontrados no Nordeste do Brasil. Não. Foi utilizado a economia do açúcar como a primeira atividade. B. D. De dado.
O investimento necessário para o cultivo do açúcar era muito baixo, o que permitia que qualquer colono tivesse seu engenho. Não, é investimento. Fazer um engenho onde tem todo um processo, uma oficina, é uma fabricação gigantesca. Existe um mestre, inclusive, do melaço, a fase que você tem que transformar a cana de açúcar em uma espécie de melaço para depois fazer o açúcar mascavo. Do açúcar mascavo, com outros produtos, você transformar no açúcar branco que nós conhecemos. É um produto demorado, complexo, de várias etapas, inclusive, e você precisa passar por um investimento, inclusive, para você fazer um engenho, né, uma oficina. A produção do açúcar não é simples, não. Letra E. A técnica do cultivo do açúcar era dominada pelos portugueses por causa de experiências anteriores. Correto, certinho. Eles tiveram várias experiências antes e isso trouxeram para o Brasil a sua experiência que ajudou para o cultivo da cana. 2. Atividade mineradora trouxe uma série de mudanças para a região das Minas Gerais. Sobre essas mudanças, avalie as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa, hein? Vamos lá. Região era muito urbanizada no país, com comércio de vilas e arraiais. Ok. 2. Na região das Minas Gerais, havia grande difusão de ideias voltadas ao republicanismo e liberdade. Sim, muitos estudantes, inclusive, não tem universidade no Brasil ainda, nesse período da mineração, entre os séculos 17 e 18. Não temos ainda universidades no Brasil. Como que se estuda, então? Como que nós temos especialistas? Como nós temos advogados? Como que nós temos doutores? Como que nós temos, então, engenheiros, pessoas, médicos que vão estudar? Filhos de pessoas que tinham condições, filho do dono da mineradora, né, senhor engenho, filho dos donos de engenho que tinham condições, iam para a Europa para estudar. Lá eles tinham contato com o iluminismo, com as ideias que estavam passando pelas universidades de Lisboa, da França, e traziam para cá essas ideias iluministas da liberdade, da igualdade, ideias republicanas, ideias iluministas. 3. Com a mineração, atividades de produção agrícola e pastoril não ocorriam na região. Não, ocorriam sim. A mineração é a principal atividade, né? A extração do ouro. Agora, precisa você ter criação de animais, você precisa ter plantios de diversos tipos de verduras, de hortifrutis, de tudo para você alimentar o mercado interno. Inclusive, tabaco era muito consumido, muito plantado no Brasil. Então nós temos também uma atividade geral local, apesar que a principal atividade mais lucrativa é o ouro, é a mineração de metais preciosos, diamante, mas o que também gera é todo um comércio interno, por causa do ouro, correto? Mas também temos um comércio interno. Então, resposta certa, letra A, 1 e 2, 3 está fora, está errada. Atividade 3. Comente as principais motivações e desdobramentos da Inconfidência Mineira. Vamos lá, antes de nós colocarmos aqui. O que é a Inconfidência Mineira? Ano 1789. O que está acontecendo na Europa nesse ano? Revolução Francesa. Coincidência? Nenhuma. Agora pensem que no Brasil, no mesmo ano, estava acontecendo uma revolta chamada Inconfidência. Mineira, que buscava separar Minas Gerais do restante da colônia brasileira. O que nós temos em comum entre Revolução Francesa e Inconfidência Mineira? O sentimento de separação, o sentimento de igualdade, de liberdade e fraternidade. O motor de ambos é o iluminismo. Como chegou aqui o iluminismo? Se é da Europa. Estudantes que vão para lá, como comentamos nesse vídeo, e trazem na bagagem estudos, livros dos iluministas, Diderot, D'Alembert, Voltaire, Montesquieu. A enciclopédia nasceu. A ciência está se fortalecendo. Prepare, porque o mundo não vai ser mais o mesmo. O que eles querem aqui? Separar Minas do restante do Brasil. Da onde que eles querem? Através do iluminismo. Ali é o embasamento científico. Olha, eu estou pensando assim, eu sou contra o domínio, mas por quê? Por que que estou sendo contra? Ah, por causa da derrama, por causa desse quinto. Que quinto é esse?
Cobrança de impostos. Cobrança de impostos, principalmente o quinto. A coroa portuguesa se acostumou com muita grana, muito ouro que era retirado e cobrando os impostos aqui. O brasileiro, principalmente os mineradores, tinham um jeitinho de tentar burlar o sistema, fugindo para lá, para cá, para não pagar os impostos, para não pagar a cobrança do imposto em cima do ouro que eles tiravam. A coroa portuguesa, para tentar garantir o controle, criou o chamado quinto. Criou as casas de fundição, onde você, como minerador, como um extrator, o minerador dessas minas de ouro deveria pegar o material, o ouro, de forma bruta, passar por essas casas de fundição, derreter o ouro e só poderia se movimentar através de ouros em barra, que tivesse um selo dizendo que você pagou um imposto sobre aquele. O imposto era a quinta parte. Então, hipoteticamente falando, eu consegui, na minha mina de ouro, com meus escravos, hipoteticamente falando, 100 quilos de ouro. Desses 100 quilos de ouro, 20%, a quinta parte, 20 quilos, desculpe, eu vou ter que entregar para a coroa como uma forma de impostos. E só posso andar com 80 quilos, com 4 partes dessas 5 partes, porque a quinta parte, o quinto, é a cobrança de impostos da coroa. Essa é a estratégia que a coroa tinha. Se você fosse pego e encontrado andando por Minas Gerais com as pepitas sem estar em forma de barra, você poderia ser preso. Tem algumas estratégias. Alguns mineradores utilizavam o chamado santo de pau oco. Quando iam passar pelas barreiras, pelos soldados da coroa, eles passavam ali, o soldado perguntou: o que é isso aqui, senhor? Não, eu sou devoto, São Expedito, Santo São Francisco, inventa um santo aí, hipoteticamente, para nos ajudar. Tá, mas o que... Não, eu sou devoto, eu com meus escravos aqui, eu só ando com o meu santo, para ele proteger a nossa expedição, para ele proteger a nossa caminhada até São Paulo. Ah, não, então pode passar pelo pedágio aqui, pode passar. Dentro desse santo de madeira, santo de pau oco, estava lotado de ouro sem pagar o imposto. Outra expressão, utilizamos até hoje, o quinto dos... vai para o quinto dos infernos. Vem da expressão quinto, que era cobrada aqui nessa época, que era o imposto. Duas expressões, santo de pau oco, quinto dos infernos. Tudo da Inconfidência Mineira. O pessoal se revoltou. Chegou uma hora, diminuiu o ouro, a produção estava sempre na mesma escala, ainda não temos tecnologia para fazer grandes escavações, para tirar o ouro muito de baixo, diminuiu a extração do ouro e a coroa portuguesa falou: não, mas como assim? Nós queremos a mesma quantidade que era cobrado antes. E por que está diminuindo? O pessoal está roubando? O pessoal está fazendo assim uns tráficos por ali, não está pagando? Como é que é? Qual que é a estratégia? Então vamos fazer o seguinte, vai ter que atingir 100 arrobas. Se não tiver 100 arrobas de ouro por ano, vocês vão ter que pagar, completar o dinheiro completar esse valor com dinheiro, com outros pagamentos. Aí a população se revoltou. Eles chamavam isso de uma derrama. Quando não atingisse os 100 quilos, ou 100 arrobas, teria que completar esses 100 arrobas com valores particular teu. Então, sou minerador, não atingi o valor de 100 arrobas, junto com Minas Gerais, eu vou ter que completar. Isso aí eles chamavam, então, de derrama. Não chegou a acontecer, mas só a ameaça foi um dos motores para o desenvolvimento, para desencadear a Inconfidência Mineira. Está aqui. Confidência, vou dar esse espaço para vocês darem uma printada aqui, e nesse print vocês daí poderão estudar com calma essa atividade, ok? Contestação do sistema colonial, tem a revolta, Minas Gerais, por ser um movimento de elite, populares, não foi bem sucedida. Essa revolta deixou poucos desdobramentos, sendo os mais importantes a difusão dos ideais iluministas no país e o seu uso apenas no período da República como referencial na luta pela independência. Próxima aula, meninos, vamos lá? Atividade 1. Avalie as afirmativas a respeito das revoltas coloniais brasileiras. Revoltas coloniais brasileiras de caráter elitista foram organizadas pelas elites intelectuais. Conjuração baiana, também é uma outra característica, acontece na Bahia, também de inspiração iluminista, com um forte cunho iluminista, que vai ajudar para que também
apesar de não atingirem o objetivo, libertar os escravos, implantar uma república na Bahia, mas eles vai deixar aquele cheirinho de independência no ar. Está começando um processo de independência, isso que é importante. Porque a independência do Brasil começou com o Grito do Ipiranga. 1822, Dom Pedro I, nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo, dá um grito e proclama. Não é tão simples assim. Aqui começou. Aqui foi semeada a sementinha da independência. Mas eles não conseguiram. O Tiradentes, o Joaquim, ele foi enforcado. A Inconfidência era poucas pessoas, não teve apoio popular. Tá certo. Mas a sementinha foi plantada. Está começando um processo de independência do Brasil, que vai terminar depois de 1822, porque também um grito não é suficiente. Precisa do reconhecimento interno. Precisa que Portugal aceite que o Brasil vai ser independente também. E aí está em jogo aí a nossa aula. Como que vai ser esse processo de reconhecimento? Então aqui vocês estudem para na próxima aula, para nós falarmos sobre essas revoltas coloniais. Atividade 2. Quais as características que diferenciaram a conjuração baiana da Revolução Pernambucana? Vamos lá, meninos. Uma dica. Pesquise novamente iluminismo, qual que é o papel deles. Pesquisem também um pouco ali sobre os líderes da Revolução Pernambucana. O objetivo deles, inclusive, de fazer uma implantação de uma república, uma experiência de república no Brasil. Essas são as nossas dicas para próximas aulas, ok? Poxa vida, agradecer aí estar junto com a gente pela Açaí Digital. Sou o professor Roberto Falcione, bom estudo na casa de vocês e até a próxima. Valeu!